O homem que nunca morreu. O mistério de Enoque na Bíblia. E se eu dissesse que existe um homem na Bíblia cuja morte nunca foi registrada? Um homem que viveu há milhares de anos e cuja história continua intrigando estudiosos, cristãos e curiosos até os dias de hoje. Seu nome era Enoque, e uma única frase sobre sua vida é capaz de gerar perguntas que atravessaram gerações. Mas o que realmente aconteceu com ele? E por que sua história é tão diferente de todas as outras encontradas nas primeiras páginas da Bíblia? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao livro de Gênesis. Entre as genealogias que descrevem os descendentes de Adão, existe um personagem que se destaca de forma surpreendente. Ao longo desses relatos, encontramos uma sequência que se repete várias vezes. Fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e morreu. Então surge Enoque, e tudo muda. O texto bíblico diz que Enoque viveu 365 anos, mas, ao invés de terminar com a expressão que aparece repetidamente nos demais relatos, encontramos algo completamente diferente. A Bíblia afirma: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus, para si, o tomou. Uma frase curta, mas cheia de mistério. O que significa exatamente que Deus o tomou? Para onde Enoque foi? Ele morreu? Foi levado ao céu? Ou existe outra explicação? Essas perguntas continuam sendo debatidas há séculos, e talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão fascinante. Ao longo da história, diferentes interpretações surgiram para explicar esse acontecimento. Muitos entendem que Enoque foi levado diretamente por Deus, sem experimentar a morte da maneira como acontece com os demais seres humanos. Outros acreditam que a passagem utiliza uma linguagem especial para enfatizar a proximidade única que ele possuía com Deus. Independentemente da interpretação adotada, existe algo que chama a atenção. Enoque ocupa pouquíssimos versículos na Bíblia. Mesmo assim, seu nome permanece vivo há milhares de anos. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram quando leem essa história. O verdadeiro mistério talvez não esteja em seu desaparecimento. Talvez esteja na forma como ele viveu. Observe com atenção. A Bíblia não dedica páginas e páginas descrevendo suas conquistas. Não fala sobre riquezas. Não fala sobre batalhas. Não fala sobre poder político. O destaque da sua vida está concentrado em uma única expressão: Enoque andou com Deus. Essa frase aparece mais de uma vez. E talvez ela seja a chave para compreender por que sua história continua tão relevante. Mas o que significa andar com Deus? Será que se refere apenas a práticas religiosas? Ou será que aponta para algo mais profundo? Muitos estudiosos entendem essa expressão como uma descrição de uma vida marcada pela fé, pela obediência e por um relacionamento constante com Deus. Não era apenas um momento específico. Era uma caminhada, uma direção, uma maneira de viver. E aqui encontramos uma reflexão interessante. Quando pensamos nos personagens mais conhecidos da Bíblia, geralmente lembramos de grandes feitos. Lembramos de reis, profetas, milagres, batalhas. Mas Enoque é lembrado principalmente por sua caminhada, por sua relação com Deus. Isso nos leva a uma pergunta importante: o que realmente define uma vida bem vivida? Seriam as conquistas visíveis, os títulos, o reconhecimento das pessoas? Ou existe algo mais valioso que permanece mesmo quando o tempo passa? Talvez seja por isso que a história de Enoque continua despertando tanto interesse, porque ela nos convida a olhar além do mistério, além das perguntas sobre seu destino, além das discussões sobre o que exatamente aconteceu. Ela nos convida a refletir sobre a forma como estamos vivendo. Afinal, milhares de anos depois, ninguém se lembra de Enoque por causa de riquezas ou realizações materiais. Ele é lembrado por sua caminhada, por aquilo que construiu diariamente, por aquilo que cultivou em seu coração. E essa mensagem continua atual. Vivemos em uma época que valoriza velocidade, resultados imediatos, reconhecimento constante. Mas a história de Enoque aponta para algo diferente. Ela fala sobre constância, sobre direção, sobre relacionamento, sobre quem nos tornamos ao longo da jornada. Talvez o maior mistério de Enoque não seja para onde ele foi. Talvez o maior mistério seja como ele viveu,
de uma maneira tão marcante que sua história continua sendo contada milhares de anos depois. E talvez essa seja a pergunta mais importante para cada um de nós. Que tipo de legado estamos construindo? O que permanecerá quando o tempo passar? Os séculos passaram. Civilizações surgiram e desapareceram. Mas o nome de Enoque continua despertando curiosidade e reflexão. E você? Qual é a sua interpretação sobre a história de Enoque? Acredita que ele foi levado diretamente por Deus? Ou entende essa passagem de outra forma? Compartilhe sua opinião nos comentários.